Olá, meu nome é Felipe Kitamura, médico neuroradiologista da FIDE. O objetivo deste vídeo é orientar o laudo de casos de AVC isquêmico. A função da tomografia é excluir hemorragia intracraniana e outras patologias que simulam AVC, como o tumor, por exemplo. Veremos a seguir alguns dos sinais de AVC isquêmico e suas complicações. A artéria cerebral média hiperdensa é um sinal de AVC isquêmico hiperagudo. Ela pode ser descrita como conteúdo hiperatenuante no segmento M1 da artéria cerebral média esquerda, compatível com trombo intravascular. A opinião correspondente seria trombo intravascular no segmento M1 da artéria cerebral média esquerda, inferindo acidente vascular isquêmico hiperagudo. Se houver conteúdo calcificado, oriundo de uma placa ateromatosa calcificada, relatar que o trombo intravascular é calcificado. Isso pode ter implicações na conduta terapêutica. O sinal da faixa insular ocorre também na fase hiperaguda e pode ser descrito como tênue redução da diferenciação branco-cinzenta no córtex insular e núcleo lentiforme esquerdos, sem efeito atrófico ou expansivo. A opinião correspondente seria sinais de acidente vascular isquêmico hiperagudo no território lentículo estriado esquerdo. Este é um caso de AVC isquêmico agudo que poderia ser descrito como hipoatenuação córtico-subcortical insular e núcleo capsular esquerda, com efeito expansivo, determinando apagamento dos sulcos adjacentes e do corno frontal do ventrículo lateral esquerdo. A opinião poderia ser sinais de acidente vascular isquêmico agudo no território lentículo estriado esquerdo, com efeito expansivo, sem herniações. Veja este caso de AVC crônico, que pode ser descrito como encefalomalácia/gliose temporal, frontal e insular esquerda, com efeito atrófico, determinando alargamento do corno frontal do ventrículo lateral esquerdo. Sua opinião correspondente poderia ser sinais de acidente vascular isquêmico crônico no território da artéria cerebral média esquerda. O infarto agudo da artéria cerebral anterior pode ser descrito como hipoatenuação córtico-subcortical no giro frontal superior direito, com efeito expansivo, determinando apagamento dos sulcos adjacentes. Uma opinião seria sinais de acidente vascular isquêmico agudo no território da artéria cerebral anterior direita, com efeito expansivo, sem herniações. O infarto agudo da artéria cerebral média pode ser descrito como hipoatenuação córtico-subcortical temporal, parietal, frontal e insular direita, com efeito expansivo, determinando apagamento dos sulcos adjacentes e redução do volume do corno frontal do ventrículo lateral direito. Uma opinião correspondente seria sinais de acidente vascular isquêmico agudo no território da artéria cerebral média direita, com efeito expansivo, sem herniações. O infarto agudo da artéria cerebral posterior pode ser descrito como hipoatenuação córtico-subcortical occipital e temporal posterior direita, com efeito expansivo, determinando apagamento dos sulcos adjacentes e do corno occipital do ventrículo lateral direito. Uma possível opinião seria sinais de acidente vascular isquêmico agudo no território da artéria cerebral posterior direita, com efeito expansivo, sem herniações. Veremos agora algumas das principais complicações do AVC isquêmico, como a transformação hemorrágica vista nesta imagem. O edema na fase aguda pode levar a herniações. O caso desta imagem projetada é o de uma herniação subfalcina para a direita, que acabou evoluindo para uma craniectomia descompressiva, como vemos nesta nova imagem. O ASPECTS é um score que contabiliza o número de regiões normais entre 10 regiões pré-definidas. Essas regiões são M1, vistas nesta região, M2, vistas nesta região, e M3, vistas nessa outra região. Além disso, temos também a região M4, vistas aqui, a região M5, vistas aqui, e a região M6, vistas nesta localização. Temos também a ínsula, nesses dois locais, núcleo caudado, nesses dois locais, núcleo lentiforme, nestes locais, e cápsula interna, vista nesta região.
Uma hipoatenuação córtico-subcortical vista em pelo menos 2 cortes consecutivos deve ser contabilizada como alteração, excluindo um ponto dos 10 pontos iniciais. Portanto, quanto menor o aspects, pior o prognóstico. Um aspects de 10 é considerado normal, enquanto aquele maior ou igual a 8 ocorre em pacientes que têm bom prognóstico, enquanto aqueles com aspects menor do que 8 apresentam prognóstico ruim. Como referências bibliográficas, tivemos a pesquisa realizada nestas fontes, que colocamos à disposição neste vídeo. Para mais informações, acesse o nosso portal